que talvez eu não conhecia, eu só conhecia de nome. Eu só descobri que o que eu conhecia não existia quando o meu corpo, que não é algo que eu tenho, mas é algo que eu sou, não é? Se inseriu ali. A minha percepção da cidade hoje tem muito a ver com o som que eu ouço da minha casa. Então, e assim, é assim que eu percebo os corpos, né, das outras pessoas. Hoje eu vejo como as pessoas estão tentando sobreviver, né? Assim, isso não é uma coisa de agora, e eu me pergunto se isso foi reforçado, né? Uma das coisas que eu tenho observado, que eu tenho notado e sentido ultimamente, é que eu estou cada vez mais estrangeiro da minha própria cidade, né? Cada vez mais longe da minha própria cidade, né? Eu acho que para mim tem sido um processo muito grande de estranhamento da minha relação com o meu corpo. E a pandemia, ela me introduziu uma questão... Me introduziu, não, é uma questão que eu já carrego comigo, mas uma questão que tem sido extremamente paradoxal para mim, é o meu corpo, meu pessoal, enquanto portador de uma vulnerabilidade física e de saúde que me coloca como sendo essa pessoa em grupo de risco, esse posicionamento no grupo de risco, que tem sido extremamente desafiador no sentido de um desmonte total e completo da minha relação com a cidade. Durante esses meses, eu acho que não cabe numa mão quantas vezes eu saí de casa. O medo de sair, o medo de encontrar, o medo agora de uma doença, o artefato, máscara. E aí tudo isso me remeteu à pessoa cega, o que ela vive no dia a dia dela. O medo da cidade, o medo do que vai encontrar no caminho. Todas as pessoas que eu convivo diariamente são um grupo de risco. Então, meio que eu sou a responsável por lidar com todas as demandas da casa, tanto da casa que eu moro agora com meu namorado, tanto a casa da minha mãe, que mora minha mãe, minha tia e minha avó. Então, desde o começo da pandemia, eu acho que não foi sobre o meu corpo, e sim sobre o corpo das pessoas que estão à minha volta. Agora começou esse processo de reabertura e a gente vê vários locais aglomerados, até porque é bastante tempo que a gente está isolado, né? Já vai completar 5 meses, mais ou menos, que a gente está nisso. E aí é muito complicado para muitas pessoas continuar nesse isolamento. E aí, enquanto a gente, como eu acredito que a maioria de nós, como Juliana falou, tipo, tá em casa, tem medo de sair na esquina, tem pessoas que estão aí se expondo e não tem tanta preocupação, né? Tanto pessoas por não se preocupar muito e também pessoas que não têm outra opção a não ser estar na rua. A quinta morte no estado de Alagoas foi de um feirante, né, do mercado da produção. Isso é bem significativo, assim, como um espaço também de aglomeração. É desaglomerar as feiras? É uma pergunta, porque parece que é um caminho que está sendo indicado para tudo, desaglomerar, mas como você desaglomera uma feira e a feira continua existindo e fazendo sentido? Isso me deixa reflexiva quanto à vitalidade urbana, né? Que antes, né, da gente imaginar uma pandemia ou viver algo semelhante a isso, quanto mais vital um espaço público, melhor, né? Mais interessante. E hoje eu vejo o contrário, né? Se eu vou num espaço que tem muita gente, eu já tenho medo. A pergunta final é como se darão as relações para nós que somos conhecidos como povo latino, que tem o hábito do abraço, o hábito de estar junto, o hábito de juntar 10 pessoas numa mesa que cabem 4,
como que isso tudo vai se dar, como esses corpos vão se relacionar depois desse momento. Então, essa é a minha pergunta, assim, como que os nossos corpos vão se relacionar depois que isso tudo tiver passado? Pensar, então, que todos nós, agora com essa pandemia, estamos numa situação que não era a nossa. Então, de certa maneira, é como vocês estão colocando aí, a cidade para o cego era difícil, a cidade para o velho era difícil, e a cidade agora para nós ficou difícil. Então, hoje a gente tem medo da cidade. Então, todos nós estamos vivendo essa situação. Essa situação não é possível a gente afastar. Então, eu queria deixar a reflexão da gente pensar o que a gente pode aprender com uma cidade que nos amedronta. Nós, arquitetos urbanistas, nós que nos interessamos pela cidade, né? Que é essa questão, não é arquiteto urbanista, é quem se interessa pela cidade. Então, de repente, a gente ficou muito perto do cego. De repente, a gente ficou muito perto de outros personagens que eram marginais da cidade. Então, o que a gente aprende com isso? Né? Compreendo que o medo é uma sensação negativa, mas é quase como se a gente tivesse que assumir uma nova persona, né? Ser um personagem, outro que não que somos no dia a dia. Então, acho que isso é um exercício muito rico, sabe? Nos faz nos colocar no lugar do outro, nos faz introjetar, não tem como dissociar do nosso corpo essa sensação. Agora, nós todos temos, de alguma maneira, medo da cidade. Nós todos temos que nos proteger, né? E, em geral, essa não era a nossa situação. Nossa situação era relativamente cômoda, não é?